São 9h42, estou recebendo aqui o Dr. Luiz Cláudio, que é um médico especialista em diabetes, o Dr. Wilson Fonseca Lemos e a dona Marinês Pisolotto, né? Tá certo o nome, Pisolotto da Costa. Bom, nós teremos dia 14 de novembro a celebração mundial do diabetes. E aqui em Santo Ângelo vai ter uma atividade especial já no dia 11. Doutor Luiz Cláudio da Luz, bom dia. Bom dia, Luiz Roque. Nós, todos os anos, no dia 14 de novembro de cada ano, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. E esse dia foi escolhido pela Associação Nacional Mundial do Diabetes, junto com a Organização Mundial da Saúde. E é celebrado nesse dia porque é a data de aniversário de um dos sintetizadores da insulina, lá na década de 20, né? E a ideia é que em todo mundo seja lembrado esse dia, dado que o diabetes mellitus é uma doença crônica, né, que atualmente não se encontra cura, e é uma das causas mais importantes das doenças neurocardiovasculares. Doutor, a pessoa já nasce com diabetes ou ela contrai durante a sua existência? Não necessariamente. Existem dois tipos de diabetes, que é o diabetes mellitus do tipo 1 e do tipo 2, que são características diferentes na sua origem. O diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença em que normalmente jovem, né, acontece normalmente nos jovens e desaparece a função da célula beta que produz insulina e a partir dali ele se torna um diabético, né? E existe o diabetes mellitus do tipo 2 que tem um condicionante que é genético e que, entre outras coisas, pode se manifestar dependendo de alguns gatilhos no paciente. Então, por exemplo, é muito comum eu ter um gene que determine o diabetes, que auxilia a determinação do diabetes mellitus do tipo 2, mas que eu não tenho gatilhos para isso. Então, esses gatilhos seriam, por exemplo, obesidade, falta de exercício, traumas, levariam a esse tipo de exposição. Então, nascer com diabetes é muito mais propício ao diabetes mellitus do tipo 1, em que o indivíduo nasce e logo depois a função da célula desaparece, sendo que no diabetes mellitus do tipo 2, ele vai adquirir com o longo do tempo, só isto. E o diabetes ataca o coração? Uma das maiores causas das doenças cardiovasculares, neurocardiovasculares, é o diabetes mellitus. A maior causa de mortalidade e mortandade por síndrome coronariana, por exemplo, né, infartos, é o diabetes mellitus. Isso é ponto pacífico. E a sua prevenção, o seu tratamento, o seu reconhecimento é extremamente importante para que o paciente não venha a desenvolver uma doença cardiovascular importante, né? Dr. Wilson Fonseca, bom dia. Um ótimo dia para todos nós e para os amigos rádio ouvintes. Em primeiro lugar, me chamar de doutor é um tanto quanto exagerado, porque eu sou da área do direito, mas não sou doutorado. Mas na sua área o senhor é doutor, o senhor vai me desculpar. Sim. A respeito dessa atividade do dia 11, o Dr. Cláudio já esclareceu muito bem, devido a se tratar de um final de semana, inclusive é o aniversário da Praça do BRIC, então teremos diversas atividades. E nós, da Associação Rio Grandense de Apoio ao Diabético, já há algum tempo trabalhamos com o objetivo de trazer esclarecimentos à população, notadamente os diabéticos e seus familiares. A propósito, as atividades desse ano, aliás, mundiais, serão focadas na família, porque é importante que não só o diabético, mas a família como um todo esteja esclarecida a respeito das consequências e dos métodos para tratar e até mesmo, se possível, evitar o diabetes naqueles que ainda não foram diagnosticados como tais e não estão acometidos por esse distúrbio metabólico. O senhor faz parte da associação dos diabéticos, é isso? Sim, eu sou atualmente o presidente da associação. O senhor é o presidente da associação. Existe uma estatística de quantas pessoas, por exemplo, em Santo Ângelo, têm diabetes? Vocês têm esses dados, dona Marinês? Bom dia. Bom dia. Mais ou menos cadastrados no programa da prefeitura, que se chama Semapad, a gente tem em torno de 3.000 cadastrados. 3.000? É. Mas é um número alto, não? É. É bastante alto. Bastante alto. E tem muita gente que não se cadastrou. Tem muita gente que não se cadastrou lá porque é atendido no bairro da sua comunidade, onde a pessoa reside.
ou em alguns consultórios particulares, né, pessoas que dispõem de convênio. E ressaltando que desses 3.000 não estão incluídos crianças nem adolescentes. Uhum. E que tipo de atendimento eles recebem da associação quando se cadastram, hein? Quando se cadastram, isso aqui é um programa que foi criado, inclusive, pelo Dr. Cláudio há mais de 20 anos, não é, doutor? Mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Eu já estou há 18 anos nesse programa, que funciona no posto 22 de março. Então, o paciente se dirige até lá, já com o diagnóstico de diabetes. Ele faz o seu cadastro lá e ele tem atendimento com o médico do programa, nutricionista, psicóloga. O atendimento pode ser mensal, trimestral, semestral, depende da conduta do médico. Funciona diariamente, de segunda a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia. Doutor Cláudio, a pessoa tem sintomas de que tem a diabetes? Interessante que os sintomas clássicos do diabetes, que seriam urinar demais, tomar água demais, emagrecer, ter processos infecciosos frequentes, né? Esses são os sintomas que a gente chama de patognomônicos, quer dizer, são típicos da doença, mas é raro de aparecer, são típicos, mas é raro. E na grande imensa maioria dos portadores de diabetes do tipo 2, por exemplo, que começa com medicação, dieta, exercício físico, essas coisas todas, ele não aparece. É uma doença absolutamente silenciosa. Tanto é, não aparece? Não, tanto é, Liz Rox, que na América Latina, cerca de 40% dos portadores de diabetes não sabem que tem diabetes. Pois é, não tem sintoma, né? Não tem sintoma, não sabe que tem diabetes. E o país da América Latina que mais tem pacientes que tem pessoas que têm diabetes e não sabem é o Brasil. Nós somos o 5º país do mundo em desenvolvimento de diabetes. Vou fazer uma consulta pública aqui. O que a pessoa... Por exemplo, a questão da alimentação. Sim. O que ela deve evitar, hein? Quando ela já sabe que tem o diabetes. Isso. Um dos grandes mentores da parte da alimentação em relação ao diabetes são os carboidratos, né? Carboidratos. Aí, massas... refinados, farináceos, doces em geral. Também. São eles os que são os grandes motes os inimigos, né? Muita gente tem ainda um espírito conservador. Não, está tudo proibido isso. Não se trata de proibir simplesmente as coisas, se trata de orientar, de se alimentar adequadamente. Por exemplo, uma das coisas que frequentemente a gente diz, olha, não use, é aquilo que tem diretamente o uso do açúcar, né, que é um carboidrato com moléculas simples que é absorvido rapidamente e que tem o seu chamado índice glicêmico extremamente alto. Então a gente evita usar o açúcar. Bom, mas nós somos obrigados a usar carboidrato. Ninguém vive sem carboidrato, sem gordura, sem proteínas. O grande mote disso tudo, Liz Rock, é o sujeito saber se alimentar adequadamente e gastar esta energia. Quer dizer, sair caminhar, praticar esportes, essa coisa toda, né? Se eu souber comer adequadamente, eu posso comer de quase tudo, né? E fazendo meu exercício físico, eu tenho uma vida absolutamente saudável. O diabetes mellitus é uma das doenças crônicas que, se não tratada, é um desastre absoluto, que é a maior causa de cegueira no mundo. Cegueira. É a maior causa de cegueira no mundo, né? É a maior causa de amputação de membros inferiores não traumática. 37% das pessoas que fazem hemodiálise são diabéticos, né? É a maior causa de infarto agudo do miocárdio. A síndrome coronariana tem uma ligação muito forte com o diabetes. E tudo isto pode ser, no mínimo, amenizado, né? Evitado, ou retardado, né? Ou retardado, exatamente, né? Em vez de eu apresentar uma sintomatologia numa vida produtiva, como, por exemplo, dos 20 aos 79 anos, que hoje a gente é produtivo nessa faixa, tu vai apresentar, quem sabe, depois dos 70, 80 anos de idade. Então, assim, é uma doença que, se não for tratada, na realidade a gente chama isso de síndrome, porque é um conjunto de sintomas e sinais que ocorrem. Se nós não tratarmos isso adequadamente, ter cuidado sobre isso, ela nos ceifa parte da nossa vida e em etapas. Doutor, existem aqueles parâmetros, tipo, você tem tanto de colesterol, tanto de triglicerídeos, o diabetes também tem um parâmetro, né? Qual seria o parâmetro nosso, né, do diabetes? Por exemplo, assim, na chamada vida produtiva, isto é, lá dos seus 19 até os 70 anos, se admite, e isso é uma constatação da Sociedade Brasileira de Diabetes,
de que o ideal seria que na glicemia de jejum ela variasse de 70 a 99 miligramas por decilitro. 70 a 99. 70 a 99. E que 2 horas depois de qualquer alimento, que é extremamente importante, ela já poderia estar em 140. E existe uma substância chamada hemoglobina glicada, que é uma substância que tem no sangue e que controla a média da glicose nos últimos 3 meses, porque essa substância morre a cada 3 meses. Então, ela percentualmente se diria assim, 7%, se aparecesse com essa hemoglobina em 7%, significa que está controlada. Agora, depois dos 70 anos de idade, né, pode-se admitir que um paciente tem até 130 miligramas de glicose no jejum e até 180 de pós-prandial, e uma hemoglobina, no caso da Sociedade Brasileira de Diabetes, de até 7,5% e 8%. Por que isso? Porque é muito fácil o idoso fazer hipoglicemia. Então é melhor deixá-lo um pouquinho mais adiante do que ele fazer episódios de hipoglicemia que pode levar, entre outras coisas, a demência, né? E a outras doenças neurológicas importantes. Muito bem, o que mais nós temos aí para acrescentar aí? Vamos reiterar, então, é dia 11, né? Dia 11. Qual é a programação desse evento? A nossa, em particular, nós estaremos lá desde as 9 horas fazendo a aferição de glicose. Lá e foi no Brick da Praça. Praça do Brick. E o Dr. Cláudio levantou um ponto importantíssimo. O nível de glicose em decorrência do que nós nos alimentamos e o exercício físico. Nós pretendemos lá, naqueles que aceitarem, principalmente os diabéticos, de preferência os diabéticos, né? Porque isso é voltado para o público diabético, embora nós faremos para todo mundo, porque pessoas não sabem, como o Dr. Cláudio bem frisou aqui que são. Mas o objetivo é fazer um teste antes do exercício, nós vamos fazer uma caminhada, que vai sair da Praça do Brick, pela Venâncio Aires até Antônio Manuel, retornando pela Marquesa até Brasil, depois da praça. Então faremos um teste antes do exercício e um posterior, para avaliar a diferença que vai dar em razão dessa pequena caminhada. Eu tenho exemplos próprios, eu já medi glicose em torno de 220, antes de uma caminhada que eu faço, procuro fazer regularmente. O senhor tem diabetes alto? Desde diabetes tipo 1. Foi diagnosticado em torno dos 26 anos, eu fiz 60 anos agora em outubro. E estou nativa, como o doutor frisou aqui, que é possível a gente, embora diabético, se manter razoavelmente saudável, sem necessidade de internação, sem necessidade de dispensa do trabalho, que geraria um prejuízo à empresa e à sociedade como um todo. Então a gente... Veja só, olha o nosso presidente diabético desde os 26, olha só a performance dele. Não, está perfeito. Ninguém disse que o senhor tem diabetes. Eu até não quis perguntar para não lhe constranger. Eu fiz um exame de vista há pouco para renovar a carteira e, para minha felicidade, foi dado lá sem necessidade de uso de lente. Então, paciente disciplinado. Faço exames periódicos. É importante que a pessoa faça exames periódicos, conforme os médicos recomendam, para avaliação. Mas então, nessa atividade de domingo, nós faremos esse exercício, e juntamente com o Hospital Santoni, vai estar conosco lá, a Unimed, já foi falado, o Semapad, o pessoal do SESC, o Laios Universitário, inclusive uma equipe de ciclistas vão dar um pouco atrás. E o nosso objetivo é esse, é trazer à população orientações pertinentes, primeiro para tratar as pessoas que já foram acometidas pelo diabetes, porque lá é uma doença degenerativa com consequências inevitáveis para quem não fizer o devido tratamento. Pois não, continue. Nosso tempo está estourando, mas vamos acelerar. As pessoas às vezes não se dão conta da gravidade, porque muitos dizem assim, mas eu vou comer porque eu vou morrer da mesma forma. Só que elas não sabem, ou não têm conhecimento, ou não procuram saber do quão doloroso é morrer definhando em razão de um organismo debilitado. Imagina, né? Eu conheço uma pessoa, nem vou dizer quem é, que definhou por 8 anos, trazendo graves transtornos para a família. A mulher emagreceu muito. A última vez que eu vi, ele nem me reconheceu. E teve parte do membro amputado, sérios problemas de saúde. E ele, pelo que eu sei, não acompanhei a vida dele de perto, ele era uma pessoa que tinha dificuldade na disciplina. Porque o diabetes nos exige disciplina. Seguir as orientações dos médicos, isso é fundamental. Tá certo. Luiz, eu só quero complementar um pouquinho Temos ainda um minuto. Que mais tarde, por volta de 6 horas da tarde, nós estaremos na outra praça. Na praça da Prefeitura, onde será iluminada a Catedral de Azul. Que legal. Doutor, ainda o senhor tem 30 segundos para responder um ouvinte. Qual é o tipo de exame que você faz para saber se tem diabetes?
Chama-se teste de tolerância à glicose. É um teste em que a gente vai ao laboratório e diretamente no laboratório. O laboratório sabe o que é, o médico assistente de quem solicitou pode solicitar isso, e isso para nós é chamado padrão ouro. Ele não existe falso negativo nem falso positivo nesse teste de tolerância à glicose. Isso é bom até ressaltar que esse é um exame laboratorial, porque muitas vezes o paciente se dirige ao programa para fazer o teste de glicemia capilar, que é a picadinha aquela no dedo, para saber se tem diabetes. E esse exame, na verdade, é para controle, não é para diagnóstico. O acompanhamento, exatamente. Isso. Tá certo. Olha, tá chegando mais perguntas aqui, mas só que o meu tempo está estourado. Qual é o limite para fazer a glicada? Existe isso? Então, qual é o limite de normalidade da hemoglobina glicada? Provavelmente seja isso. 7%. 7%. Tá bom, nós vamos ter que voltar aqui, porque esse assunto aqui é muito pertinente, doutor Cláudio da Luz, que acho que o senhor é o maior especialista em diabetes aqui em Santo Ângelo, na região, né? Não, eu sou um companheiro, só que ajudo os outros. Modesto é ele. Doutora Marinês, a senhora também é doutora, tem um perfil de professora, mas eu acho... Não, eu sou nutricionista. Nutricionista. Opa, vamos precisar fazer uma consulta aí, fazer um programa sobre alimentação, viu? E o seu Wilson Fonseca Lemos, não quer ser chamado de doutor, mas ele na sua área ele é doutor, e é doutor também nessa área de conhecimento